Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal do Lucas Holanda. Bora para esse pós-jogo de Red Bull Bragantino 1, Sport 1, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo lá em Bragança Paulista começou às 11 da manhã e o Sport buscou o empate na reta final, já nos acréscimos, com gol marcado por Derek Lacerda, enquanto Eduardo Sacha abriu o placar num pênalti polêmico, e que a gente já vai abrir o pós-jogo aqui falando dele. Por quê? Porque o Sport acabou de emitir uma nota, vou trazer aqui para vocês, repudiando a marcação do pênalti e repudiando também a atuação do árbitro Anderson Daronco, que, segundo o Sport, ignorou as imagens ignorou o VAR, né? E manteve a decisão de campo. Pelo que apareceu na transmissão e o que o Sport também cita na nota, eu particularmente não achei pênalti e não tenho a clareza de que houve o toque de Léo Pereira no jogador do Red Bull Bragantino. Ficou um pênalti marcado ali pelo que Daronco e pelo que o Bandeirinha viram em campo, e eles assinalaram pênalti, e pelas imagens da transmissão do Premier, eu particularmente não achei pênalti, não achei pênalti de verdade, e o Sport se sentiu prejudicado. O Sport também citou um lance onde o Sport afirma que houve pênalti em Derek Lacerda no primeiro tempo e que não foi marcado pela arbitragem, e o clube aí repudiou, vocês estão vendo a nota aí na tela, e afirmou que vai tomar as devidas medidas aí contra Anderson Daronco. Minha opinião é que não foi pênalti para o Red Bull Bragantino, e o Sport está no seu direito de se sentir prejudicado, apesar da péssima atuação coletiva do time. Mas é importante não misturar as coisas, e o Sport está no direito de se sentir prejudicado, embora a atuação do time tenha sido ruim. Bom, tirar aqui para a gente falar do jogo. Vamos falar da atuação do Sport. Mais uma atuação muito ruim do Sport, que continua seu calvário rumo à Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, falando um pouquinho do jogo, Bragantino não goleou o Sport porque o Sport teve uma atuação muito boa da trave e, sobretudo, do seu goleiro Gabriel Vasconcelos, que fez boas defesas e impediram o Red Bull Bragantino de abrir o placar mais cedo e até de construir uma vitória mais tranquila. O Sport foi amplamente dominado no primeiro tempo. O Red Bull Bragantino acertou 3 bolas na trave, 2 delas no mesmo lance. E assim, o Sport completamente perdido em campo, completamente desorganizado. A ideia do técnico Daniel Paulista de jogar com 3 volantes não deu certo. As laterais, com Matheus Alexandre e com o prata da casa Vitor Hugo, muito espaçadas, muito espaço, 2 avenidas, e o Red Bull Bragantino mandou no jogo por ali. Então, assim, a ideia com 3 volantes não foi boa. Aí o Sport volta para o segundo tempo desfazendo esses 3 volantes, né? Zé Lucas muito mal também, sai para a entrada do Mateuzinho, que começou no banco de reservas por conta dessa situação da negociação dele, né? No meio da semana, que ele poderia deixar o Sport e acabou não treinando. Então, Daniel Paulista começou com ele no banco, mas já voltou para o segundo tempo com ele. Mas o Sport continuou bem mal, e o Red Bull Bragantino foi aumentando o volume e abriu o placar com o pênalti polêmico, na minha opinião, inexistente, marcado a favor e convertido por Eduardo Sacha. Com 1-0 no placar, o Sport foi mexendo, né? Entraram Barleta, Aderlan, e o Sport foi tentando pressionar, mas com muita dificuldade de construção, com muita incapacidade ofensiva, até mesmo com uma bagunça coletiva muito grande, naquele famoso tenta de todo jeito, vai que dá. E o Red Bull Bragantino teve muitas chances para fazer o 2-0 e matar o jogo, né? Mas não conseguiu, justamente porque parou no goleiro Gabriel Vasconcelos, um dos personagens do jogo. E falando sobre Gabriel Vasconcelos é uma das poucas boas notícias do Sport em 2025. O goleiro que chegou emprestado pelo Vitória está sendo um destaque positivo neste Sport 2025, está fazendo jus àquele rótulo de goleiro que está salvando o time, apesar do time não conseguir, mesmo assim, ganhar e pontuar muitas vezes. Mas Gabriel está fazendo a parte dele, tá?
Gabriel está fazendo a parte dele e num oceano de notícias muito ruins que envolvem este esporte de 2025, Gabriel é uma gota d'água de boas notícias, porque assim, tá bem, tá muito bem, e veremos se o esporte vai conseguir continuar com ele para 2026, porque ele tem contrato, é do Vitória, né? Ele pertence ao Vitória, tem contrato com o esporte até o final da temporada e não há opção de compra no momento. Vamos ver se o esporte vai conseguir negociar com ele e com o Vitória, naturalmente, uma permanência, mas acredito que se for para ter Gabriel aqui, o esporte teria que desembolsar alguns milhões e eu não sei se isso vai acontecer. Claro, a gente vai seguir acompanhando. Mas, dando continuidade aqui à nossa análise, né? O esporte muito frágil em campo, muito frágil mesmo, e naturalmente a gente vai precisar aqui falar de muitas coisas repetidas, né? Assim, o sistema defensivo do esporte é muito fraco mesmo, muito fraco. Independentemente de quem jogue, é um sistema defensivo muito problemático. O meio-campo, Pedro Augusto, muito mal, Zé também muito mal, Zé Lucas. Enfim, é um time que entrou naquele estágio de colapso até de forma anímica, na minha opinião. O Sport está no estágio onde ele não consegue mais sequer ser competitivo assim como aconteceu no começo da era Daniel Paulista. Daniel Paulista chegou ao 10º jogo dele no Campeonato Brasileiro, já são 11, né, contando aquele da Copa do Nordeste, e eu percebo uma clara queda de desempenho do time. O Sport tem 10 pontos, tem 11 pontos, mas vem de 3 jogos muito ruins, Palmeiras, Vasco e Red Bull Bragantino. Não ganhou nenhum, perdeu para Palmeiras e Vasco e conseguiu empatar hoje na reta final do jogo. Uma reta final do jogo que, como eu falei, estava com muita pressão do Sport, com muita vontade e foi premiado, né? Com um gol de insistência do atacante Derek Lacerda. Outro cara que é bem esforçado também. Derek não é aquele atacante técnico, mas é um cara esforçado que conseguiu aí marcar mais uma vez. Já tinha marcado contra o São Paulo, já tinha marcado contra o Santos. Dá para dizer que também que é um dos poucos acertos do Sport no aspecto contratações em 2025. O que fica para o Sport é um ponto que não vale de nada na tabela. O Sport agora tem 11 pontos, mas é um ponto que a longo prazo pode fazer uma diferença para o Sport tentar alcançar o que eu considero de principais objetivos no campeonato para um clube que está rebaixado como o Sport, que é tentar atingir pelo menos 21 pontos. Porque se o Sport atingir 21 pontos, o Sport não vai ser o pior time da história do campeonato, ultrapassaria a Chapecoense, que fez 15 pontos em 2021. O Sport não seria o pior time da história do Nordeste, ultrapassaria o América de Natal 2007, que fez 17 pontos. E o Sport também não seria a pior campanha da história de Pernambuco, ultrapassaria o Náutico de 2013, que fez 20 pontos. Então, para um clube que já está sentenciado ao rebaixamento, o Sport precisa, na minha opinião, focar nessas metas aí, conquistar pelo menos 21 pontos, para não que vá cair de forma digna. Não acharia uma campanha digna essa de 21 pontos, não. Mas, pelo menos, evitaria uma mancha histórica que ficaria para o clube, não para pessoas da gestão que, por tudo que plantaram esse ano, mereciam colher frutos de muitos recordes negativos, como já estão colhendo. Mas o clube ficaria manchado historicamente como uma das piores campanhas aí, seja lá qual for o recorte. Vamos ver se esse elenco é capaz de construir pelo menos de construir esses 21 pontos e evitar mais uma mancha histórica. E eu também queria trazer outro tipo de reflexão aqui. Eu acho que o Sport não pode cair no erro de achar que vai ser rebaixado, abre aspas, com uma base para 2026. Por que eu falo isso? Porque um time que está caindo, como o Sport está caindo, sem sequer disputar o campeonato de forma verdadeira, lutando por alguma coisa, não pode achar que esse elenco aí pode servir de base para alguma coisa em 2026. Por mais que alguns tenham um contrato, sabe? Então, assim, eu entendo que o Sport precisaria fazer uma reformulação muito grande para 2026.
mesmo no ano de Série B, que é o que está se desenhando, e não pode achar que porque fulaninho teve um lampejo aqui, precisa ficar para 2026 não, tá? Vai ser um rebaixamento muito doloroso do aspecto moral. O Sport precisa tentar renovar esse ano de alguma coisa, então que seja pelo menos com uma reformulação de elenco. O que fica para o futuro é que ainda faltam 17 jogos para o Sport em 2025. E o que fica para o torcedor, 17 jogos de martírio. Assim, o Sport está castigando o seu torcedor semana após semana e a gente ainda está falando de um time que vai jogar 17 vezes no campeonato. É muito para o torcedor, que não merece isso de forma alguma. O torcedor do Sport faz de tudo para sempre trazer bons públicos na Ilha do Retiro. Ilha do Retiro teve 16 mil contra o Vasco, de 8h30 da noite no domingo. Contra o Corinthians, eu acredito que vai ter um público parecido no próximo domingo. E mesmo assim, o torcedor não tem nada de retorno e segue sendo castigado pelo que é o pior esporte que aí eu e você e muita gente já viu. Ao menos nos números e na quantidade de recordes negativos que esse time está quebrando, é o pior esporte que todo mundo aqui viu. E ainda faltam 17 jogos. O Sport volta a jogar no próximo domingo, diante do Corinthians, na Ilha do Retiro, às 5h30 da noite. A gente vai estar lá para acompanhar esse jogo e, claro, trazer todas as informações para vocês. Então é isso, pessoal. Agradeço a mais um pós-jogo aqui no canal. Se inscreva, se ainda não está inscrito, deixa o like, ativa as notificações e até o próximo vídeo. Tamo junto e até a próxima. Bom domingo a todos.